E aí, mentes brilhantes, eu sou o Cadu Valcésio e você está no Node Insights, o ponto de encontro dos entusiastas. Galera, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês algo que vocês me pediram muito, a instalação do Fully Kiosk no Home Assistant para que ele funcione num tablet. Isso mesmo, eu vou mostrar para vocês como instalar o Fully Kiosk num tablet e fazer toda a configuração no seu Home Assistant. Vou mostrar algumas automações com as entidades que são expostas por lá. E se você quer tornar a sua vida mais eficiente, sua casa mais inteligente, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo. Toda semana eu tô postando vídeo novo por aqui. E já deixa um like e compartilha esse vídeo com quem ama tecnologia. Pessoal, não se esqueça também de se inscrever no nosso canal do Telegram. E se você quer apoiar o canal e fazer parte da nossa comunidade, clique no botão Seja Membro. Tá curioso para saber como o seu Home Assistant vai ficar no tablet? Então se segura na cadeira e vem comigo! Pessoal, muita gente me pediu nos comentários para que eu fizesse um vídeo sobre o Fully Kiosk. Durante todo esse tempo eu estava fazendo alguns testes e preparando para vocês algumas coisas especiais. E antes da gente continuar, deixa eu explicar para vocês o que é esse Fully Kiosk. Ele é um browser personalizável que vocês instalam no Android de vocês. Então olha só, pessoal, não vai funcionar no sistema iOS, não vai funcionar no iPad e nem no iPhone. Ele só vai funcionar em celulares ou tablet que tenham Android, porque esse aplicativo não tem para iOS. Mesmo porque ele é um aplicativo que mexe um pouco com as configurações do dispositivo. Ele assume o controle ali como se fosse um desenvolvedor e até abre a câmera do seu dispositivo para você ter uma ideia. Então, como a Apple é um pouco mais fechada, por esse motivo que a gente não consegue fazer todo esse processo nos sistemas dela. E seria um desperdício colocar um iPad na parede. Então, pessoal, os testes que eu estou fazendo aqui é com o Redmi Pad SE, um tablet da Xiaomi, e eu vou deixar para vocês aí no link, se vocês tiverem intenção em comprar. É um tablet de entrada, mas que atendeu muito bem aqui as necessidades. Pessoal, então vamos lá que eu vou mostrar para vocês como fazer a instalação, primeiramente no tablet. Então aqui, pessoal, no tablet, primeira coisa que a gente vai fazer é entrar na Play Store e a gente vai baixar aqui o aplicativo Fully Kiosk. Então vamos lá, ó, Fully Kiosk Browser. Se vocês olharem vai aparecer assim, o Fully Kiosk Browser, só dou instalar. Beleza, ó, feita a instalação, a gente vai ter aqui o Fully Kiosk Browser. Se eu clicar uma vez aqui, inicialmente ele vai mostrar essa tela aqui para vocês. Ele vai mostrar aqui a URL. Essa URL, pessoal, nós já vamos configurar com a URL do Home Assistant. Então a gente coloca lá, ó, http://. Aí eu vou colocar aqui o meu IP do Home Assistant e a porta dele, que é 8123, tá certo? Aí eu tenho a opção aqui de Full Screen Mode, Show Action Bar. Aqui vocês não mudam nada, tá? Deixa dessa forma e dá um Start. Nesse momento, quando vocês derem o Start, ele já vai abrir a página do Home Assistant e ele vai pedir o usuário e a senha de vocês, tá? Então, olha só. Vocês vão colocar aqui a senha e vão deixar ligada a opção de manter-me logado. Aí feito isso, pessoal, ele já vai logar no Home Assistant aqui de vocês. Se vocês não viram o vídeo, eu vou deixar para vocês na descrição, que eu mostro como fazer aí um layout com uma barra lateral e tudo mais. E aí a gente usa aqui um tema chamado Tablet. Então vai ser muito útil agora aquele tema com aquelas configurações aqui nessa opção do Fully Kiosk. Aí eu vou deixar no modo escuro, que eu acho mais legal, e vou dar um visão geral aqui. Olha só então, pessoal, que legal que ficou a configuração do meu Home Assistant aqui no Fully Kiosk, no meu tablet, ó. Eu posso até encolher essa barra aqui lateral do Home Assistant e deixar só dessa forma aqui, como vocês estão vendo, ó. Então eu tenho aqui meus botões, aqui em cima eu tenho, por exemplo, aqui a minha iluminação de casa, ó, tá? E aí aqui todo o meu Home Assistant funcionando no Fully Kiosk. Pessoal, antes da gente continuar, só para contextualizar, o Fully Kiosk ele é um aplicativo free, mas tem algumas funcionalidades que eu vou mostrar para vocês que é paga. Mas tudo que eu vou mostrar para vocês conseguem fazer funcionar sem comprar o aplicativo. Ele deve custar em torno de 7,5 euros mais ou menos, tá? Eu vou deixar o link na descrição, se vocês quiserem depois que testar, se achar interessante para vocês, vocês podem comprar essa versão. Se vocês não comprarem, algumas opções ali
vai ficar uma marca d'água escrito que a versão não é a paga, beleza? Então olha só, no próprio tablet aqui, eu vou mostrar para vocês agora como fazer algumas configurações desse browser aqui. Então a primeira coisa, vocês vão clicar aqui no cantinho, ó, e vão arrastar. Se eu arrastar, ele vai mostrar aqui as opções do próprio navegador aqui. Então eu vou no Settings. A gente tem muita opção, tá, pessoal? Eu vou mostrar algumas opções mais usadas. Não dá pra gente mostrar todas as opções, porque são muitas opções. Então eu vou mostrar as que eu achei mais interessante até para vocês fazerem algumas automações no Home Assistant. Primeira opção, a gente tem aqui o Web Browser Contents. Então aqui a gente tem a URL do Home Assistant, tem username e password, não precisa colocar. Esse Enable Full Screen Videos está habilitado, se não tiver no de vocês, habilitem, porque se vocês passarem algum vídeo pelo Home Assistant, ele vai ficar em tela cheia. Autoplay Vídeos, ele dá o autoplay, sempre vocês precisarem dar o play lá. Aí tem o Autoplay Áudio, Enable File Upload, isso aqui, ó, tudo que tem versão Plus na frente aqui, significa que é a versão paga. Então se vocês habilitarem essas opções, ele vai ficar com uma marca d'água ali. Eu já tenho a versão paga, então eu não vou conseguir mostrar para vocês. O restante aqui a gente vai deixar do jeito que tá? A gente volta aqui para a próxima tela, que é o Web Browser Settings, que são as opções do browser aqui. Então agora a gente vai fazer o seguinte, ó, Enable Pull to Refresh. Deixa ligada essa opção, porque aí vocês conseguem fazer a atualização da página passando o dedo ali de cima para baixo. E o restante aqui, pessoal, ó, o restante aqui vocês podem deixar do jeito que tá mesmo. Vamos para a próxima opção aqui. Aí a gente vai descer aqui lá no Device Management. Primeira opção, mantenha a tela ligada. Tá ligada essa opção, deixa ligado assim. Caso essa opção de cima não funcione, pessoal, vocês podem testar a de baixo, porque dependendo do tablet de vocês, às vezes não vai funcionar, então ela tem essa opção de baixo aqui. Beleza, ó, o restante aqui a gente vai deixar do jeito que tá, ó. Launch on Boot, ou seja, carregar no boot. Eu vou deixar marcado para toda vez que o tablet reiniciar, ele vai carregar o Fully Kiosk. E aí a gente vai para a próxima opção aqui. Ó, nós temos uma opção, pessoal, que é a opção paga, que é o Motion Detection. Essa opção aqui, se eu ligar, ele vai detectar movimento. A câmera do tablet detecta movimento. Só deixar claro para vocês que isso aqui consome muita bateria. Então, se vocês deixarem ligado, no momento que o tablet estiver desligado e aparecer alguém na frente da câmera, ele vai detectar que tem alguém e liga o tablet, tá? Mais ou menos uns 50 centímetros aí de distância. Aí a gente tem como fazer o seguinte, ó, a sensibilidade da detecção aqui tá 90%. Isso aqui eu não vou mexer, tá? Ó, frame rate. Isso aqui é o tanto de quadros que vai ser detectado em 1 segundo. Então, quanto maior esse número, mais ele vai consumir aí a memória e a bateria do tablet de vocês, tá? Então, se vocês quiserem deixar ele um pouco menor, vocês podem deixar. Selecione a câmera. Qual câmera que ele vai usar para fazer a detecção? Então, é a câmera da frente. Tem a de trás e da frente. Eu vou escolher a câmera da frente. E Detect Faces, ó. Se eu deixar ligada essa opção, ele vai detectar rostos, beleza? Aí o restante, pessoal, a gente vai deixar do jeito que tá, ó. Aí a gente volta aqui e aí nós vamos descer para administração remota. Essa opção aqui é a opção que a gente precisa configurar para fazer com que o Home Assistant reconheça aqui e se conecte ao tablet, ao Fully Kiosk. Então a gente vai habilitar essa opção. E daí a gente vai colocar uma senha aqui. Eu vou colocar aqui uma senha, ó. Senha 1, 2, 3, 4. E aí, pessoal, coloque uma senha que vocês vão lembrar que é o que vocês vão precisar usar lá no Home Assistant para poder fazer a conexão. A gente tem algumas opções aqui, ó. Enable Can Shot e Enable Screenshot. Ou seja, ele vai poder tirar uma foto e poder fazer a gravação de algum vídeo também pela câmera. Beleza, pessoal? Vamos voltar aqui. Ele vai pedir aqui várias permissões. Nesse momento, vocês vão com calma e vão lendo o que ele está pedindo, ó. Eu vou dar um OK e ele vai pedir para que eu dê permissões aqui para que o browser acesse várias coisas, ó. Então vocês vão colocar aqui sempre permitir. Pronto, pessoal, dei todas as permissões aqui que ele pediu e aí o que a gente vai fazer, ó? A gente vai arrastar aqui novamente e aí a gente vai verificar qual é o IP da máquina. Vocês podem perceber embaixo aqui que eu tenho o IP que é 192.168.5.158.
Pessoal, agora a gente vai lá para o Home Assistant, tá? Então olha só, a gente vai em configurações, dispositivos e serviços. Aqui, pessoal, a gente vem aqui em adicionar integração. Hoje o Fully Kiosk ele faz parte do Home Assistant. Antigamente precisava configurar várias coisas por fora. E aí você digita aqui, ó, Fully Kiosk Browser. Dá um clique uma vez. Aí ele vai pedir aqui o host. O host é o IP 192.168.158. E aqui é aquela senha que eu defini lá, que é a senha 1234. Vou dar um enviar aqui. Olha só, sucesso, configurou, vou dar um terminar. Aqui ele cria uma integração chamada Fully Kiosk com um dispositivo. Olha que legal, pessoal, o tanto de entidades que ele tem aqui. Primeiro eu tenho a entidade aqui que eu posso fazer o uso do Media Player no próprio tablet ali. Aí eu tenho o protetor de tela, se eu ligar aqui uma vez o tablet ele vai entrar no modo de proteção de tela. E a gente não definiu, então ele vai ficar com a tela escura. Depois a gente tem aqui a parte de tela, que eu posso ligar e desligar a tela do meu tablet por aqui. E aqui eu tenho, por exemplo, a câmera. Ó, pessoal, a câmera lá do dispositivo, que legal. Então ele está pegando essas imagens da câmera. Isso aqui porque a gente ligou a detecção de movimento. Se eu desligar aquela opção, vocês perdem a conectividade com a câmera. E a gente tem aqui o screenshot, ó. Se eu clicar uma vez, ele vai mostrar aqui para mim qual é a tela que está lá nesse momento. Ele faz uma captura da tela. Depois a gente tem a opção de mandar mensagens aqui, ó, através do Notify. Eu posso mandar uma mensagem lá para o tablet, ele escreve uma mensagem na tela, depois eu vou mostrar para vocês. E daí tem o Text to Speak, que ele manda uma mensagem de voz ali para o tablet. A gente tem como bloquear, tá? O quiosque ali, que seria o navegador. Eu tenho como definir o brilho da tela, o brilho da proteção de tela, carregar uma URL, por exemplo. Se eu pressionar uma vez aqui, eu posso carregar uma URL. Muita gente me perguntou como que se faz para carregar o Fusion, que eu expliquei num vídeo aqui. É um dashboard bem completo, bem legal. As pessoas me perguntam como é que eu faço para carregar o Home Assistant com aquele dashboard. Então vocês podem usar essa opção de carregar o URL aqui. Toda vez que o tablet inicia, ele carrega naquela URL. Aí eu tenho detecção de movimento que está ligado, eu posso desligar por aqui. Tem aqui enviar para o plano de fundo, ou seja, se eu clicar uma vez aqui, ele vai sair do navegador e vai enviar para o plano de fundo do tablet, ou seja, os aplicativos que estão ali. Modo de manutenção, se eu ligar aqui uma vez, ele vai deixar o tablet bloqueado no modo de manutenção. Ó, deixa eu mostrar para vocês, ó, como é que ficou o tablet ali, ó. Ficou bloqueado para modo de manutenção. Aí eu posso reiniciar o dispositivo por aqui, reiniciar o navegador somente. Eu posso colocar aqui um temporizador de tela, ou seja, depois de tantos segundos ele vai desligar a tela automaticamente. Aqui, se tiver 0, está desativada essa opção. E aqui eu também posso fazer a temporização da proteção de tela. Se tiver 0, está desligado. E trazer para o primeiro plano, se ele tiver, por exemplo, o tablet tiver com qualquer outro aplicativo ali rodando, eu posso pressionar uma vez aqui, ele traz o Fully Kiosk para o primeiro plano. E aí, pessoal, tem vários sensores, ó, sensor de bateria, se ele está conectado na carga ou não, o espaço de armazenamento livre, aplicativo que está sendo rodado agora ali no tablet, que é o próprio Fully, a administração do dispositivo está ligado, eu sou administrador ali, e tem aí todas as opções de memória e tudo mais, tá, pessoal? O modo quiosque está desligado, se der tempo eu mostro para vocês, e a orientação da tela ela está na vertical, ou seja, ela está em 90 graus. E aqui é o endereço que está agora nesse momento. Pessoal, só explicar uma coisa para vocês, ó. Muita gente vai usar o tablet, por exemplo, na parede, ligado diretamente na tomada. Então, vou mostrar para vocês uma automação com a bateria do tablet, para que ela não fique viciada. Então, eu vou fazer assim, ó. Vamos lá nas configurações, automações e cena, criar uma automação. Então, vamos supor que o tablet esteja ligado a um plug inteligente. Então, o que a gente vai fazer aqui, ó? O gatilho aqui, a gente vai escolher aqui estado numérico. O estado numérico de qual entidade? Da bateria, mas do que aqui, ó? Vamos lá. Ó, Redmi Pad SE bateria. Então, se essa bateria aqui, ela for acima de 95, por exemplo, o que ele vai fazer aqui? Então, ele vai fazer o quê? Ó, ele vai desligar o interruptor, tá? Que é um dispositivo aqui.
Aí eu vou escolher aqui a minha entidade, vamos supor que seja isso aqui, ó, Luz Studio Unbox, tá? Vamos supor que isso aqui seja o meu plug que ele está conectado. Eu vou dar um salvar e vou colocar o nome aqui, ó, desliga bateria tablet. Beleza, pessoal? Então tá aqui, ó. Quando for acima de 95, ele vai fazer isso. Agora vamos duplicar essa automação. A gente duplicou aqui e aí eu vou colocar agora quando for abaixo de 10, ó. Então, quando a bateria for abaixo de 10, ele vai fazer o que aqui com o plug? Ao invés de desligar, eu vou dar um ligar. Olha só. E vou dar um salvar aqui como liga tablet bateria. Dessa forma, vocês fizeram uma automação com a própria bateria do tablet. Se ela tiver em 95%, ele desliga o plug. Aí ele vai consumir essa bateria. Chegou em 10%, ele liga de novo o plug. Então é uma maneira de vocês cuidarem da saúde da bateria aí do tablet. Agora vamos mostrar aqui como é que vocês fazem para iniciar diretamente no Fusion. Então olha só, o Fusion é isso aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Aqui eu não tenho o meu dashboard preparado todo, mas eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Se eu copiar em cima aqui o endereço, ó, eu tenho lá o endereço completo do Fusion. E aí eu posso fazer o seguinte, ó. Vou mostrar para vocês como funciona aqui nos serviços, ó. Eu vou clicar aqui em ações. Aí eu tenho a ação chamada Fully Kiosk Load URL, ó. Então eu vou carregar uma URL específica. Eu vou escolher qual é o dispositivo, que é o Redmi Pad SE. Então eu escolho aqui no dispositivo e aqui eu colo a URL, ó. Ó, vou dar um executar aqui para vocês verem. Olha lá o que aconteceu, ó. Ele já carregou o Fusion, tá, pessoal? Então, se eu fizer dessa forma aqui e eu fizer uma automação, por exemplo, toda vez que o Home Assistant reiniciar, ele carrega esse endereço aqui para o tablet. Poderia ser qualquer outra página. Vocês querem reiniciar numa energia ali, por exemplo, tá? Vocês podem usar a página que vocês quiserem copiando a URL aqui de cima, beleza? Agora uma coisa que me pediram é o seguinte, como é que eu configuro o protetor de tela? Então vamos lá, ó, deixa eu mostrar para vocês aqui, agora no tablet de novo, ó, como é que eu faço a configuração do protetor de tela? Eu venho aqui em Settings, aí eu tenho a opção aqui, ó, de Screensaver. Nesse Screensaver, pessoal, eu tenho primeiro o tempo aqui que ele vai entrar na proteção de tela. Eu vou colocar aqui 10 segundos, tá? A gente pode ter aqui uma URL, eu posso selecionar um arquivo, uma pasta ou adicionar, por exemplo, um vídeo do YouTube, alguma coisa nesse sentido. Eu vou adicionar a pasta Pictures do meu tablet que tem algumas imagens. Então eu posso clicar aqui uma vez e vou dar um selecionar. Se vocês quiserem selecionar só uma imagem, vocês vão dar lá um add file. Aí eu volto aqui uma vez, tá? Então quer dizer o seguinte, passou 10 segundos, ninguém mexeu com o tablet, ele vai entrar na proteção de tela. Eu posso escolher aqui um brilho, no caso, para proteção de tela específico, de 0 até 255. Eu não vou mexer nessas opções não, tá, pessoal? Vamos voltar aqui e agora eu vou ficar 10 segundos aqui enquanto eu falo com vocês. Eu vou ficar 10 segundos aqui parado para vocês verem a proteção de tela funcionando. Ó, passou 10 segundos, ele entrou numa proteção de tela que ele mostra as imagens aqui que eu tenho dentro daquela pasta Pictures. E ele vai ficar passando. Ficou passando aqui, se eu clicar uma vez na tela, ele volta para onde ele estava. Só que eu quero que ele volte a partir do momento que ele reconheça que tem uma pessoa aqui. O que eu faço? Eu venho aqui no Settings e aí eu venho aqui no Motion. Aí eu tenho que ligar essa opção aqui, ó, Trigger Motion, somente quando a face é detectada. Vamos ver se vai funcionar isso aqui. Só toma cuidado, pessoal, porque se tiver a opção de desligar a tela antes da proteção, vocês não vão ver a proteção de tela funcionando. Por enquanto ele não entrou na proteção de tela. Olha, ele está reconhecendo o meu rosto, tá? Eu vou me afastar um pouco aqui. Ó, agora ele não reconheceu o meu rosto, eu vou chegar próximo aqui, ó. Cheguei próximo, ele já desbloqueou o tablet, tá, pessoal? Então, legal. Aí, deixa eu mostrar uma outra opção que eu acho interessante para vocês aqui. Aqui dentro da detecção de movimento ainda, a gente tem uma opção muito interessante, que é essa opção aqui de Turn Screen Off in Darkness. Deixa ligada essa opção, porque se vocês estiverem com as luzes apagadas, ele vai automaticamente desligar o tablet de vocês aqui, certo? Agora sim, eu vou mostrar para vocês uma das últimas opções aqui, que é vocês colocarem o tablet no modo do quiosque.
Então, olha só, a gente tem aqui o Kiosk Mode, e aí se eu habilitar aqui, ele vai dar uma mensagem aqui, atenção. Ó, ele diz aqui que pode ter algum problema, tá? Na versão do Android 12 ou superior, tá? Então, beleza, vou dar um continuar aqui. O Kiosk Mode é um modo de proteção. Então, vocês têm que escolher aqui um PIN. Eu vou escolher aqui 1, 2, 3, 4. Na verdade, esse já é o PIN padrão. E aí, eu vou sair daqui. Ele vai dizer aqui que ele vai ligar o modo do quiosque. Olha o que vai acontecer. Vou dar um yes aqui. Isso é para vocês protegerem o browser de vocês, ó. Então eu escolho aqui o quiosque e vou abrir aqui novamente, ó. Open, ok. Beleza? Então olha só, pessoal, o que vai acontecer aqui. Então vamos supor que a pessoa queira mexer nas opções aqui de settings. Ó, quando ela rodar para o lado aqui, ele vai pedir a senha, porque ele está no modo do quiosque. E aí, se eu digitar a senha, ele vai entrar ali nas opções de settings, tá? Aí vocês podem bloquear, por exemplo, toda pessoa que não for administrador, ele não vai conseguir ver algumas páginas, tá, pessoal? Daí vocês podem configurar isso depois. Então vamos supor que eu queira desabilitar esse modo do quiosque. Como é que eu faço? Eu posso desabilitar através daqui a senha, né? Eu digito a senha e desabilito ali nos settings. Ou eu posso aqui no Home Assistant, eu posso clicar em configurações, dispositivos e serviços. Eu posso vir aqui no quiosque e aí eu tenho aqui, ó, bloqueio do quiosque, tá ligado? Eu desligo aqui. Pronto, desligou aqui. Vamos fazer um teste agora aqui no tablet, ó. Então, se eu passar para o lado aqui, está desligado o modo quiosque. Então, pessoal, ó, eu espero aqui que vocês tenham entendido algumas opções do Fully Kiosk. É claro que eu não consigo passar todas as opções num vídeo só. Deixa nos comentários o que vocês gostariam de fazer para eu preparar novos vídeos para vocês. E aí eu faço vídeos específicos do que vocês têm dúvida. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. É um vídeo que eu preparei com muito carinho para vocês, então não esquece de deixar um like e compartilhar com as pessoas que gostam de tecnologia. Galera, o que vocês acharam da instalação do Fully Kiosk no tablet? Como vocês vão usar isso aí? Vão colocar o tablet na parede, no balcão? Como é que vocês vão usar essas opções? Me conta aqui nos comentários. E se vocês gostaram desse vídeo, já deixa um like e compartilha com o maior número de pessoas. Assim vocês ajudam demais no crescimento do canal. E me siga também nas minhas redes sociais. Nos vemos no próximo vídeo. A instalação do Fully Kiosk num tablet para funcionar. Vou mostrar algumas automações e as entidades que são expostas lá no... Então vamos lá que eu estou ansioso para explicar para vocês tudo isso. Me pediu aí pelos comentários. Os testes que eu estou fazendo aqui é com o Xiaomi